Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, analista CNPI. Hoje é dia 28 de junho de 2017, uma quarta-feira, e vamos começar mais um vídeo do canal. Antes de começar a falar sobre os fundos de investimento imobiliários de agências de banco, eu vou entrar rapidinho lá no site dicadehoje7.com e vou mostrar aqui para vocês a parte de contribuição, que algumas pessoas têm perguntado como é que faz para virar apoiador, e faltam poucas vagas para encerrar lá no grupo de WhatsApp, tá? E a gente vê aqui, ó, já tem 128 apoiadores e tudo, tá? E eu vou encerrar quando tiver 70 vagas nesse segundo grupo, tá? Não necessariamente todas as pessoas fazem pelo Apoia-se, então tomem cuidado aí quem está fazendo a conta para ver quantos faltam, porque pode estar errada, tá? Tem pessoas que pedem para fazer pelo PagSeguro ou pelo PayPal, aí eu tenho que mandar o coisa, vocês podem fazer dessa forma também. Bom, enfim, vamos começar hoje a falar sobre os FIIs de agências. O que aconteceu? No final de 2012, vários fundos de investimento imobiliário, eles começaram a comprar os imóveis que eram as agências dos bancos e começaram a alocar para o banco, né? Já faz a compra já sabendo quem é o inquilino. Normalmente, tem as semelhanças entre eles, que são contratos de 10 anos, é um contrato atípico, o normal, o contrato comercial normal é de 5 anos, renováveis por mais 5. Nesse caso é de 10 anos, renováveis por mais 10, mas pode ser cortado nos 10 anos. Eu acredito que nos três dele, pelo menos dois dos fundos que eu analisei, se o banco entregar antecipadamente, ele é obrigado a restituir todo o fluxo de caixa futuro, quer dizer, ele precisaria continuar os 10 anos. Então, a princípio, até 2022 é sem risco para o cotista do fundo de investimento imobiliário. São todos fundos de tijolo, eu coloco aqui em tese porque alguns têm uma grande quantidade já de investimento em papéis, tá? Principalmente LCI. E o risco principal que eu vejo neles é o vencimento dos contratos, porque você acaba tendo só um inquilino, né? O banco, por exemplo, o BBPO é só Banco do Brasil, o AGCX é só Agências da Caixa, o SAAG é só Santander. Aí tem um do Banrisul também que a gente não vai falar hoje, entendeu? A gente vai falar sobre esses três. Então o poder de barganha do fundo acaba ficando muito menor. Se o banco resolver não repactuar todos esses contratos, de uma vez só você passa de uma vacância de 0% para uma vacância de 100%. Então eu acho que esse é o principal risco, e esse risco parece distante, só 2022 e tudo, no vencimento dos contratos, mas é um risco que deve começar já a ser sentido lá para 2020, 2021, se esses contratos se começarem a ter rumores que algumas dessas agências serão entregues. E eu acho que, como vocês sabem, os bancos têm reduzido a quantidade de agências bancárias. Então a gente vai começar a falar do AGCX11, que é um fundo imobiliário que investe em agências da Caixa Econômica Federal. E esse tem algumas diferenças em relação aos outros dois. Eles investem de duas formas principais, e aí a gente já vai ensinando aqui um pouco. Uma das formas é a Buy to Lease, que você compra o imóvel para alugar, né? Compra para alugar. E o outro é Build to Suit, que é constrói para fitar, não, é para fitar também é uma palavra que vem no inglês. Você constrói para se adequar, ótimo, para se adequar aos padrões do teu inquilino. Então o fundo constrói os imóveis para se adequarem às agências caixa. Então ele constrói já dentro dos padrões pedidos pelo cliente para que este os ocupe. Nesse caso, o que acontece? Todos esses buy to lease a gente vai ver que tem o vencimento lá em 2022. Esses build to suit não, eles têm o vencimento depois, porque eles foram entregues depois.
Inclusive tem 4 imóveis para serem entregues. Olha aqui, ó, esses 4 imóveis aqui, eles estão para serem entregues. Quer dizer, 3 estão para serem entregues, esse aqui ainda está em 15% de progresso das obras. É interessante ver que os outros todos têm mais de 1.000 metros quadrados e esses novos têm 570, 814 e 676 metros quadrados, o que mostra que as agências tendem a diminuir no futuro. Elas não tendem a ser tão grandes. Aqui a gente vê também que a empresa ela pretende aumentar o investimento nesse tipo de destinação dos recursos. Você vê aqui que tem o capital disponível para investimento dessa forma é 140 milhões, enquanto comprar para alugar direto já pronto é zero, tá? Então a gente vê que a empresa deve continuar, o fundo deve continuar fazendo build to suit. E aqui em cima a gente vê a receita do fundo e a gente, como eu falei ali, a questão da LCI, a gente vê que nos últimos 12 meses, por exemplo, teve uma receita bruta total de aluguéis mais receita das LCIs e de tudo, né, de receitas financeiras de forma geral, foi 46 milhões. 22 milhões dos imóveis Buy to Lease, que foram aqueles primeiros a serem comprados em 2012, 6 milhões e meio da Build to Suit e 17 milhões de receitas financeiras, né, oriundas de títulos. Então a gente tem aqui um percentual grande. Vou até calcular aqui quanto dá isso. Desculpa. 17.464 dividido por 46.170, 37,82. E a atual desse mês foi 1.262 dividido por 3.777, 33,41%. Como eu imaginava, essa receita financeira percentual dela deve diminuir porque com as taxas de juros em queda devem ser cada vez menores, tá? As agências todas têm vencimento em outubro de 2022, as agências todas Buy to Lease e as Build to Suit têm vencimentos posteriores. Tá? A gente vê aqui que 32% dos ativos está em LCI e os outros 68% estão aqui em imóveis, basicamente, tirando esses 3% de outros. 6% estão em construção ou reforma, que são aqueles que nós vimos, e 59% estão em imóveis prontos, imóveis que já geram renda. O importante aqui também a gente lembrar que esse patrimônio líquido do fundo é 438 milhões de reais e ele está mais ou menos praticamente locado aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, 70% São Paulo e Rio de Janeiro, até porque aqui nos outros tem outras cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, Osasco, Nova Iguaçu, Campo Grande, Itacoaquecetuba, Carapicuíba, etc. Mas aí o que acontece? A gente vê que esse fundo e os outros a gente vai ver que aconteceu parecido, eles ficavam abaixo do CDI, mas eles sempre ficaram acima do índice de fundo imobiliário que é o IFIX. E agora eles deram uma esticada grande, tá? Eles chegaram aqui em cima. Então a gente vê que o valor de mercado atual é 543 milhões de reais contra um valor patrimonial de 438 milhões. Então a gente vê que o valor de mercado atual você paga um ágio, e esse é um dos indicadores que eu mais gosto quando eu analiso fundos. Ó, 24% acima do valor. Eu, inclusive, gosto mais desse do que a própria receita. Eu gosto de comprar descontado e também gosto de olhar os imóveis. E a gente vai ver como é importante olhar os imóveis no próximo fundo que a gente vai ver de agência. Tá? Valor da cota R$ 1.342 e deve reduzir as receitas financeiras, como eu falei antes. Então a gente vai passar para o BBPO11. O BBPO11 é um fundo que é igualzinho o outro, só que agora, em vez de ser locado para agências da Caixa Econômica, é locado para agências do Banco do Brasil em todo o país. São 64 agências no total. Só que se você olhar, você vai ver que 3 dos imóveis representam 30% das receitas do fundo.
O edifício sede 3 em Brasília representa 19,23% das receitas. Esse imóvel em São Paulo, 7,28% e esse em Curitiba, 3,97%. Se somar tudo, acho que dá 30,42%, se eu não me engano. Tá? Então, é um número relevante. Se o banco resolver não renovar o contrato só desses três aqui, muita dificuldade à vista para o BBPO em 2022, mas que o mercado antecipa. Tá? Então é bom a gente ficar alerta. Tá? O que acontece aqui? Valor dos imóveis e a receita. A gente vai ver que após a reavaliação dos imóveis, em junho de 2016, o valor de mercado total dos imóveis que compõem a carteira do fundo é de 1 bilhão 321 milhões. Tá? E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui as características dos contratos de locação. Aqui o que importa é a gente ver isso aqui. 1 bilhão 321 milhões de reais são os imóveis e o valor mensal de locação é 14 milhões 879 mil. A data base de junho de 2016 agora vai ser reajustado pelo IPCA, reajuste anual pelo IPCA. Então esse valor aqui vai aumentar mais o IPCA do período, que está em torno de 4%, talvez um pouquinho mais ou um pouco menos. Então deve passar aqui para 15 milhões e 500 por aí, alguma coisa nesse sentido. 15 milhões e 400 e pouco, alguma coisa dentro desse patamar. O prazo de duração de 120 meses até novembro de 2022, a gente vai ver que essas 64 agências terminam muito próximo da Caixa Econômica, tá? E aí eu começo a fazer alguns cálculos aqui. O valor de mercado hoje desse fundo, ele é de 2 bilhões 141 milhões, porque a cota vale R$ 134,51 e tem 15 milhões 919 mil cotas emitidas. O patrimônio líquido é de 1 bilhão 483 milhões, um pouco acima da quantidade dos imóveis para renda que a gente viu antes e que agora já estão em 1,330 bilhões de reais. Porque tem um ativo circulante aqui de 170 milhões que é circulante e não circulante, tá? Que tem LFT, letras do Tesouro e letras de crédito imobiliário. Quer dizer, vocês veem que todos os fundos acabam investindo uma parcela do dinheiro que eles têm, até para garantir as garantias de liquidez que eles precisam, que eles colocam aí em títulos também, tá? Igual a gente coloca, eles também colocam. E aí eu fui lá olhar aqueles três imóveis, tá? Principalmente os dois principais lá. Aquele edifício sede de Brasília, ele está avaliado em 244 milhões de reais. E aquele de São Paulo em 97 milhões de reais. Na minha opinião, esses dois imóveis, se forem entregues, eles viram dois elefantes brancos. Eu não imagino que tenha fundos ou investidores que comprem imóveis desse montante, nesse valor, sem pedir algum desconto ou sem deixar o imóvel parado por muito tempo, porque a concorrência acaba sendo muito pequena em imóveis tão caros como esses dois. Tá? Então eu não vejo liquidez para esses fundos, para esses imóveis, se eles ficarem vagos. Inclusive, se eles tiverem que ser alugados, você está falando aqui de imóvel, esse imóvel aqui geraria um aluguel em torno de 2 milhões de reais, ou alguma coisa próxima disso. Tá? Isso para 0,08, por exemplo, 0,8% ao mês. Tá? Então eu tomaria bastante cuidado com esse fundo por causa desses dois imóveis e por causa dessa diferença aqui que já se mostrou também. É uma diferença muito grande, inclusive maior do que o AGCX. E finalmente a gente vai para o SAAG 11, que é um fundo que tem por objetivo investir em agências bancárias locadas exclusivamente ao Banco Santander.
Esse aqui fez duas emissões de cota, uma em dezembro de 2002, a outra em junho de 2013. E também tem contratos de 10 anos, mas aí aqui termina em dezembro de 2022, aqui em junho de 2023. O valor de mercado atual está em 716 milhões. O valor total aqui a gente já vê que está em torno de 560 e poucos milhões, é um valor que deve se aproximar do patrimônio líquido. E a gente vê que de um ano para cá cresceu muito, né? Subiu muito o valor da cota de R$ 100 para R$ 127, o que mostra que já esticou bem em relação ao patrimônio líquido também. Vocês vejam que os três fundos caminharam iguais, tá? De certa forma iguais. A gente vê que esse fundo aqui tem uma receita financeira bem menor, ele tem a receita dele quase que exclusivamente da receita imobiliária, dos aluguéis dos imóveis. Esses aluguéis são apenas 28 agências, diferente do BBPO que eram 64. E a gente vê aqui a receita de locação por estado e a área bruta locável por estado também. E aí a gente vê aqui que o Rio de Janeiro, por exemplo, tem área bruta locável de 16,34% e receita de locação por estado de 20,54%, o que mostra que o preço do metro quadrado no Rio de Janeiro é mais caro que tem, tá? E a gente, como falei antes, a valorização atual das cotas, que também tem um gráfico bem parecido com aquele primeiro que nós vimos. E se eu botasse aqui o do BBPO também seria parecido. Você vê que ele está acima daqui da taxa do CDI. E a questão é a seguinte, não tem nenhum problema eles estarem acima da taxa do CDI. A questão é que os imóveis, que eles são compostos, eles não se valorizaram nessa mesma proporção. Entendeu? Se os imóveis tivessem se valorizado, o patrimônio líquido teria subido junto. E a gente não percebe isso, tá? Igual ó, a gente vê aqui, patrimônio líquido 518 milhões, cota R$ 92, valor de mercado 127. Então a gente vê aqui uma diferença grande também, próxima daqueles 40 e poucos por cento de diferença que a gente viu em BBPO, talvez aqui um pouco menos, 30 e poucos por cento, mas que também é alto. Aqui a receita mensal é 0,86, o yield é 0,67%, no da Caixa a gente viu lá 0,64%, BBPO eu esqueci de botar, mas está em 0,95%, deve aumentar agora porque aumenta sempre em junho, deve ir para em torno de R$ 1, com valor hoje de 130 e poucos reais a cota, vai estar aí em torno dos mesmos 0,60 e pouco. Então, eu acredito que todos eles já estejam muito esticados, eles já estão prevendo uma valorização dos imóveis que pode ocorrer e pode não ocorrer, e eu acho que o investidor tem que tomar cuidado para não pagar esse preço excessivo. Tá? O contrato garantido é uma coisa que chama muita atenção, que faz encher o nosso olho, né? A gente fica com vontade de querer ter, porque tem uma renda garantida, mas essa renda garantida pode acabar saindo caro no futuro. Imagina se daqui a 3 ou 4 anos, esses 127 aqui, reais cai para R$ 70 porque algum imóvel não tem liquidez. Eu acho que isso é mais provável no BBPO, tá? Mas é uma tendência natural dos bancos a reduzir o número de agências ou até a ter agências menores, tá? Às vezes vai ter a mesma quantidade de agências, mas uma agência de 300, 400 ou 500 metros quadrados vai ser suficiente, enquanto antigamente precisava de uma agência de 1.000 metros quadrados. Tá? Eu queria agradecer aí a todos, muito obrigado, vocês deem uma olhada lá no site, quem quiser virar apoiador, eu já mostrei como é que faz, mas de qualquer forma, se você não for apoiador, digita lá seu e-mail, cadastre seu e-mail para você receber as atualizações sempre que tiver vídeo e tiver artigos. Eu estou sempre colocando artigos novos, coisas interessantes, estudos que eu faço para o meu investimento e que eu acabo dividindo com vocês. Tá? Muito obrigado a todos aí. Tenham uma boa noite e bons negócios amanhã. Abraços. Tchau, tchau.